Calendário do Deus Sagrado, 447. Foi uma era mítica, onde deuses, espíritos e magia governavam o mundo. Leones Def Magnus, o último dos senhores demoníacos, reinava sobre a cidade da capital de Necrozoa. Lá, a batalha entre o exército do senhor demoníaco e os 6 heróis chegaria ao seu fim. A Marcha dos Mortos é contida por guerreiros místicos, homens que se recuperam em frente a essa guerra, enfrentam esses mortos. Ao redor daquele palácio, o homem chamado Senhor Azazel é recepcionado que as montanhas do Dragão Negro, no domínio do Senhor Dragão, e a grande cidadela subaquática pertencente a rivais Senhor do Mar já caíram, e que os 6 heróis estão direcionando seu ataque contra nós neste momento. O Senhor Goblin de Zolf e o Senhor Besta Gazoth foram derrotados há muito tempo, disse a fera. Somente essa fortaleza do Death Road é a única que nos resta. As raízes começam a entrar no palácio. Um homem chamado Arkel, o grande sábio, que foi o primeiro santo, e o Senhor Serpente, Grishark, informaram que agora até vocês abandonaram sua dignidade e se ajoelhou diante dos deuses. O demônio se levanta e disse que irá incendiar todos com as suas chamas da escuridão. Espere, Senhor Magnus. Você é o único demônio que resta. A deusa da rebelião não quer que você caia aqui, e eu também não. Ele quase se lembrou de Rosélia. Deve garantir que nossa promessa seja cumprida. Escutem, humanos. Dessa vez aceitarei gentilmente a derrota. No entanto, eu sou o rei dos mortos-vivos. Em 1000 anos voltarei para retomar o meu trono. Enquanto isso, mais à frente, o 18º pelotão investigará as ruínas subterrâneas que foram descobertas pelo terremoto e vai localizar o ninho do vazio dentre delas. Como lembrete, apenas a autodefesa é permitida como forma de combate. Célia, a garota, disse que não encontrou nada nesse lugar, informando a elas que saiam desse lugar o mais breve possível. É apenas uma missão de reconhecimento, então uma das garotas falam que não se deve deixar levá-las. A viagem de volta já será bastante difícil. Regina, os vazios são um tipo de criaturas que constroem seus ninhos nas profundezas das ruínas subterrâneas. Tudo que pede é que não podemos permitir que fiquem descontrolados. Até ouvir um barulho. E o que são essas estátuas? Pelo visto, parece que são bens funerários, mencionou uma delas. Isso faz pensar se eles enterraram algum rei superpoderoso importante por perto. Vendo uma porta misteriosa, elas falam se ela continua ativa. Regina empurra, mas sem sucesso ela pede se podemos derrubar. Parece que existe algo escrito, em uma língua muito antiga. Também não são marcas de espíritos. Então ela fala que vai procurar pelo outro lado. A garota, ao tocar, emite um brilho perante a porta, que se abre. E ao entrar, acontece uma falha no seu contador. Por que tinha que quebrar justamente agora? Parece que tem alguém preso nessa pedra. Voltamos ao passado, aonde o demônio encontra a Rosélia, descobrindo que um recipiente para o teu poder vai aparecer na forma de uma garota humana, e é o seu dever encontrá-lo. Rosélia vai embora em meio àquela noite escura. Estamos de novo no futuro. E a pessoa que está presa fala: que barulho miserável. O que está acontecendo? Não entende nada. O selo da barreira mágica supostamente tornava esse mausoléu completamente inacessível. E já se passaram 1000 anos? Parece que o ritual de reencarnação foi bem sucedido, usando o seu feitiço de análise. E você, garota? Você sofrerá a morte enquanto eu, um senhor demônio renascido, gravo uma imagem nos teus olhos. Ele usa seu poder quebrando essa barreira. Ao se levantar, a garota fala: o que este menino faz em um lugar como esses? O quê? Menino? Não, isso não pode ser. O ritual de reencarnação falhou. De todas as coisas, eu poderia ter sido... Mas por que isso? Por que eu voltei à forma que tinha quando era conhecido como Leones, o herói? A garota pergunta como ele ficou preso nessa barreira. Também ela o alimenta, mas ele fala que esse corpo é
ridiculamente patético. Não pode acreditar que realmente aproveitou esse comportamento. Essa forma humana é absolutamente ridícula. Mas, no entanto, essa garota me salvou. E ela se pergunta se ele se sente melhor agora, se apresentando como membro do 18º Pelotão da Academia da Espada Sagrada de Seventh Assault Garden. Fora o seu nome e idade, eu não entendi nada que ela falou. E ela pergunta o seu nome, mas ele fala que se apenas tivesse que adivinhar, provavelmente ele pensa que é um garotinho. Mas ele pode aproveitar isso ao seu favor e irá tentar obter informações sobre esse mundo real, se apresentando como Leonis Magnus. Claro, um senhor demônio não precisa se rebaixar tanto a ponto de assumir um pseudônimo. Eu sabia, minha reputação foi transmitida de geração em geração como uma lenda impressionante. Mas parece que não. Ela pergunta quantos anos ele tem. Parece que sua reputação não foi reconhecida não. E ela até te deu um apelido não solicitado. Ao saber a sua idade, ela fala que se ele não foi trazido pelos Voids, o que seria isso? Enquanto isso, Regina sente uma energia estranha naquele lugar. E ela explica que os Voids são inimigos da humanidade que surgiram de repente há 64 anos. Não sabemos o que eles querem, dizem que vêm de outro mundo, mas isso é apenas uma das muitas teorias. O jovem demônio pergunta se ela sabe aonde estamos e que em ano o calendário do Deus Santo se encontra. Será que se passaram 1000 anos mesmo? Então deve ser o ano de 1447 do calendário dos Deus Santo. Mas ele descobre que estamos no calendário unificado. O que seria isso? Regina informa que um Void foi encontrado. Precisamos de ajuda. Um Void da classe Ogro aparece. Então realmente é essa a criatura? Ela dispara contra ele, mas não acontece nada. Ele se pergunta que o grande mausoléu subterrâneo onde repousam seus camaradas não permitirá que profanem ainda mais. Mais atrapalhado do jeito que ele, fala que esse corpo é muito pequeno. Regina aparece com sua bazuca disparando contra o monstro. Parece que ele foi derrotado. Mas não, o monstro começa a se regenerar. O Inter de Regina se transforma, contendo muita magia, disparando contra o monstro novamente. Ele se pergunta que o poder está no nível de um feitiço de explosão da fase 4 e mesmo assim ainda ele está de pé? Não está indo nada de acordo com o plano, parece que o ritual de reencarnação falhou. E ele voltou em um corpo humano totalmente frágil. Não está em posição de restaurar o seu reino à sua antiga glória. Para piorar, essas tais criaturas chamadas Voids estragaram o seu mausoléu. Sobre essa garota, ela é a única capaz de me obter informações. Será mais fácil obter respostas dela se eu ocultar minha identidade como Senhor Demônio. Surgindo mais um Void maligno. Parece que ele tinha um amigo. Ela disse para ele correr, precisa se esconder. Mas ele pensa que talvez ela pode ver o seu poder. Mas suponha que isso seja necessário. Sou um rei magnânimo, mas minha paciência também tem limites. Você se arrependerá da sua pobre decisão de colocar um pé dentro desse mausoléu de um senhor demoníaco. Pereça. E antes que fale isso, ela empurra, mas acaba levando um golpe certeiro do Arvin. Ela fala antes de morrer se pode encontrar a Regina, e se chegar à superfície seria a melhor coisa a se fazer. Garota tola, você pensou que não seria capaz de resistir ao fraco ataque daquela criatura, não é? Lembrando-se do passado, aonde a senhorita disse a mesma coisa para ele. Os monstros atacam ele, mas ele tem uma enorme barreira. Eu a deixei viver por diversão própria, para obter informações. Sim, ele vai ter que admitir isso. A garota foi corajosa e talvez ele tenha se apegado um pouco. Mesmo assim, considerando as suas ações, você merece um destino pior que a morte. O Senhor das Trevas destrói cada demônio um a um, até mesmo usando a sua magia de fogo. Mas, nesse mero corpo, seus poderes mágicos são um terço da força que ele tinha nos seus dias de glória. Ele se lembra que é um senhor demoníaco, não se deve ter piedade por humanos. Mas, no entanto, deve homenagear uma alma nobre como a sua. Arriscou a sua vida para me proteger, embora proteger um senhor demoníaco seja desaconselhável. Mas ele reconhece a sua força e coragem. Para alguém como ele, cuja experiência em feitiçaria reside no domínio da morte, nem mesmo ele é capaz de realizar feitiços de cura rudimentares. Ele começa a curar ela e disse que se ela descobrir essa verdade, suspeita que vai ficar zangada com ele. Ele escuta a Regina chamar a Célia por um dispositivo mágico.
para a comunicação a longa distância. Quem pensaria que humanos seriam capazes de desenvolver uma tecnologia mágica tão complexa como essa? Ao acordar, ela se lembra que foi ferida. E pior, se lembra que suas feridas foram bem mais drásticas do que pensavam. Ele disse que usou feitiçaria para lançar um feitiço de cura nela. Como é possível você não saber o que é feitiçaria? Mas eu entendi. Eles não podem usar feitiçaria, então confiam em tecnologia avançada em seu lugar. Ela disse que a Academia da Espada Sagrada documentou casos de espadas sagradas com poderes de cura. E ele pensa que talvez seria melhor entrar nessa situação. Perguntando o que é uma espada sagrada. São um tipo de poder que surgiu em nós, os humanos, para lutar contra os Voids. Parece que os Voids aparecem há anos. E pessoas com habilidades misteriosas começam a surgir em todos os lugares. A maioria dessas habilidades assumia a forma de uma arma. Por isso pessoas começam a chamar isso de espada sagrada. Faz sentido isso. Então a garota loira, ela tem esse dom. A única que não teve sorte quanto a isso foi a própria Célia. Regina aparece dizendo se ela está bem. Não é nada sério para quem morreu há poucos segundos atrás, mas tudo bem, estou bem. Ela se pergunta o que aconteceu com aquele Void anterior. Ele fala que estava tremendo porque ficou assustado, mas quando olhou para cima já tinham ido embora. Regina pergunta então se ela descobriu quem é esse menino. Não descobri nada, mas parece que ele foi abandonado, coitado. Os Voids pegaram ele e parece que ele tem amnésia. E assim os dois vão embora em um veículo totalmente estranho para ele. Pensando que o todo-poderoso rei dos mortos-vivos está com receio de um simples equipamento misterioso e uma garota ridicularizando ele por isso. Parece que aquela nova cidade é muito para ele. O castelo que abriga incontáveis espadachins sagrados e a espada que usamos para lutar. Então é isso? Foi essa cidade que eu deixei e que se tornou o que é agora há 1000 anos? Na fortaleza Assault Garden, há 6 anos atrás. Pessoas estão se protegendo do ataque monstruoso dos demônios. E ali estão aquelas 2 garotinhas que vimos no primeiro capítulo, dizendo que o som dos canhões é muito intenso. Fique tranquila, Regina. Meus pais estão liderando a batalha diretamente, disse ela. Ela nunca viu tantos Voids assim. Mas, quem sabe? Seus irmãos e seus pais nunca perderam a batalha. Ela fala também que depois de conseguir a sua Excalibur, também irá lutar ao lado de seu pai. Ele disse que o treinamento é importante para buscar conhecimento, o que também é crucial. Falando se Regina deseja se juntar a elas, sua mãe também está empolgada para fazer uma festa no dia da sua cerimônia de entrada. Os locais entraram em pânico total. Ela está em desespero dizendo que também vai lutar. Mas o pior aconteceu e ela pede desculpas a Regina por tudo isso. Voltamos ao presente atual. Leon fala se essa é a sua fortaleza. Ela diz que sim, também é a nossa casa. Ele acha aquilo incrível, os humanos fizeram algo tão grande assim. Ela fala que não é uma ilha. É uma grande cidade flutuante. A Assault Garden tem a missão de navegar pelos mares e ser a linha de frente contra os Voids. Acabaram de enviar os resultados dessa investigação. Também já convidou o garoto rejeitado, então irá levar para dormir em algum lugar. Ela até menciona um boato dele ter a sagrada espada Excalibur, achando que ele curou ela com essa espada. Regina disse que ele parece não ser um garoto comum. A Assault Garden também tem a missão de encontrar o paradeiro dessas pessoas. E pede para que Leon não se preocupe. Afinal, a partir de hoje, ele vai viver na Academia Excalibur, que nada mais é do que uma instituição de ensino que serve como lar para treinar usuários da Excalibur. As pessoas que nascem com poderes devem entrar na academia, e em troca, a segurança deles estará garantida. Tudo bem então, se for nesse caso, me ajude, disse ele. Ricélia informa que as pessoas de fora precisam ser verificadas antes de entrar. E quando finalmente ele está sozinho, ele se pergunta por que diabos isso está acontecendo comigo. Originalmente, meu plano era reunir o exército do Rei dos Demônios e eliminar toda essa raça humana. Mas a civilização humana já avançou muito e também há muitos monstros, principalmente esses tais Voids. Além disso, principalmente a sua força atual é muito pequena. Ele finalmente invoca seus subordinados. Pelo visto, há muito tempo que não nos víamos, hein? Sim, aparentemente eu dormi por 1000 anos, não é?
Mas perdoe-me, majestade, o que aconteceu com sua aparência? O ritual da minha reencarnação falhou e eu voltei à forma que tinha quando era um humano. Herói Leones, não é? É a primeira vez que te vejo assim. Por que nos encontramos quando você já era o rei dos demônios? Sherry disse que a sua forma atual é muito adorável. Por acaso você está me provocando? E ela pede desculpas. Muito bem, deixe isso para lá. Eu tenho um pedido para vocês dois. Agora estamos em uma ilha feita pelos humanos. Ouvi dizer que esta é a cidade fortaleza móvel número 7. Isso significa que há outras 6 como esta. Que será que os humanos conseguiram superar as raças meio demoníacas e civilizações élficas? Esse mundo mudou muito desde a minha reencarnação. Precisamos investigar o poder dos humanos como preparação para reunir o exército do Rei dos Demônios. Então primeiro peço que investigue essa cidade. A magia é muito rara aqui também, então chamará atenção se usar. Sherry diz, e quanto a ele, o Rei dos Demônios, o que fará? Vou me infiltrar na escola de treinamento de guerreiros humanos. Vergonhoso admitir isso, mas preciso de comida para este corpo inútil. E também irá coletar as informações que precisa ao mesmo tempo. E assim eles vão cumprir exatamente as suas ordens. Mais à frente, Leones avista um lugar. Será algum tipo de posto de controle? O local fez apenas um check-up do seu perfil, liberando a entrada. O detector de magia ficou muito forte ao perceber a presença de Leones. Mas ele pede para que isso acabe agora mesmo, ocultando a sua magia. Realmente, ele precisa ter muito cuidado. Grissélia pede emprestado seu cartão. Um momento. Agora ele está preparado para a avaliação da Excalibur. Antes de entrar na academia, precisa registrar as características da sua Excalibur. Após isso, também irá receber uma identificação oficial. Características da Excalibur, certo? Bem, eu acho que eu consigo lidar com isso, pensou ele. Ela disse para não se preocupar, é apenas uma formalidade. Esse é um item muito importante. Para provar a sua identidade, então, irá guardar, ok? Ah, e também, antes de voltarmos para o alojamento, vamos dar uma volta por esse lugar, disse ela. Os dois dão uma volta pela cidade, e ele fala que embora seja a linha de frente, é bastante pacífica esse lugar, não é? Isso mesmo, os usuários da Excalibur são enviados para a linha de frente, mas a 7ª Assault Garden nunca foi permitido entrar voids. E finalmente chegaram à Academia Excalibur. Lá está, o centro de comando militar que é o coração da cidade, além de supervisionar a região. Pelo que veio pela primeira vez, geralmente as pessoas ficam muito surpresas, o que não foi o caso dele. Mas simplesmente ele observa aquilo e fala que isso é muito maior que o seu antigo palácio. E então ele apresenta a sala de aula, a sala de auditório, a biblioteca principal e ao lado dela o laboratório. Ele pergunta se todas essas instalações são da academia. Ela disse que apenas metade delas, na verdade. Há também uma sala de dança e um centro de entretenimento, além do alojamento. Excalibur é uma arma poderosa e suprema que nasce no coração do seu usuário. Se o coração estiver triste, seu poder não será o máximo. Antes, na 2ª Assault Garden, ele só tinha instalações de treinamento militar, e parece que não era muito eficaz, mencionou ela. Ah, entendi então. Parece diferente das instalações militares comuns. Ela informa também que aqui é onde será realizada a avaliação de Excalibur amanhã. Mas parece que ela sentiu uma dor em sua cabeça e ao perguntar ela fala que não é nada. Você precisa descansar. Ela disse que precisa apenas treinar depois de descansar no alojamento para que possa obter uma Excalibur o mais rápido possível. Ah, é verdade, eu me esqueci desse detalhe. Parece estranho que alguém sem poderes de Excalibur como você conseguiu entrar aqui. Você vai ficar poderoso, Leo Kun. É impossível que eles saibam a minha identidade aqui, pensou ele. Ao mesmo tempo aparecem pessoas ao seu redor, dizendo: parece ser conhecido dela. Museu Rhodes. Quem seria esse homem arrogante? Ele disse que ela tem ferimentos graves, hein? Provavelmente você aceitou uma missão de investigação que está além das suas habilidades novamente. Parece que eles não são amigos. Ela simplesmente ignora eles e ele fala para que ela não seja tão durona assim. Por acaso, quem é esse garoto? Não é da sua conta, disse ela.
Ele apenas debocha disso tudo e começa a sorrir, dizendo que ela também só lidera a tropa de desordeiros, mas também cuida de garotinhos abandonados por aí. Não é de se admirar que ele tenha me desrespeitado, mas ele fala que vai perdoar essa ofensa por hora, não pode chamar a atenção. Ele diz a ela para não precisar se esforçar, apenas se junte à minha tropa. Você não precisa se preocupar em ser expulsa da academia se entrar em um pelotão de alto nível, disse ele. É seguro mesmo para os herdeiros de Excalibur que não podem manifestar seu poder como você. Isso mesmo. Ela é rotulada como herdeiro de poder de sua família, mas não consegue demonstrar nem um pouco isso. Seria isso algum tipo de lavagem cerebral? Você não precisa colocar a sua vida em perigo investigando os Voids novamente, senhorita Grissélia. Ela recusa, e ele fica bravo dizendo como se atreve a recusar a sua gentileza. Que gentileza? Você somente está obcecado por essa mulher, pensou Leon. E quando ele puxa os seus cabelos, Leon fica bravo e emite a sua energia maligna, o deixando assustado. Falsamente ele diz se ele está bem. E ao chegar perto dizem que idiotas como ele não ousam tocar no cabelo bonito dela. Ele se levanta e ativa sua Excalibur, mas uma garota pede para que pare com isso agora mesmo, informando que é proibido usar a Excalibur sem permissão. Seu nome é Fini, dizendo que a área do alojamento feminino está cercada, certo? Se vocês não saírem imediatamente, vou enviar essa gravação para o supervisor. Muziel disse que todos eles vão um dia se arrepender. Na verdade, ele foi provocado por eles, mas não precisa nem um pouco se arrepender. Eu, o rei dos demônios, sou humilde, mas ainda tenho limites e paciência. Grissélia agradece a todos por ter lhes salvado. Você é o garoto famoso que foi encontrado nos destroços, não é? Disse ela. Ela realmente se apresenta agora de uma vez. Eu, Fini Filet, um analista de equipamentos Scylla, um analista da equipe Célia. Irá providenciar um uniforme para que ele esteja bem. Já tirou as suas medidas. Ele se pergunta se isso também é um Excalibur. Os formatos e funções são realmente diferentes? Ela percebe que Grissélia estava machucada, mas Leokun a salvou. Com o poder de sua Excalibur, ela pede desculpas por não poder acompanhar na missão de hoje. Precisa de muito tempo ainda para analisar os dados do supervisor. E ao perguntar que dados são esses, ela fala que são reações de energia mágica normal no oceano. Ela tentou analisar os dados das ondas, mas ainda não entendeu. Parece que a equipe de investigação de elite vai coletar mais dados. Grissélia se sente um pouco tonta, mas ela fala que está apenas um pouco cansada. E por último, ela apresenta o alojamento principal chamado Freysvirg. Seria um dos mais antigos que ele já viu nessa estrada. A atribuição de alojamentos é baseada no desempenho da equipe, equipes táticas de usuários da Excalibur. Essa academia parece valorizar muito as conquistas. As equipes de alto desempenho podem se mudar para alojamentos novos. Grissélia mostra a ele o quarto da Regina, que ao entrar, observa ela dormindo. O poder da Excalibur consome a energia do usuário. Pergunta por que os quartos não estão trancados. Seria pelo fato de ser muito antigo, embora tenhamos pedido que colocassem fechaduras o mais rápido possível. Ele pede desculpas pela pergunta, mas não há algum problema ele entrar em algum alojamento feminino? Como isso é permitido? Eu ainda tô confuso, pensou ele. Grissélia fala que o banheiro fica logo ali, e depois pergunta se a verificação da sua Excalibur estiver concluída, se ele quer se juntar à sua equipe. Ao tomar o seu banho pela primeira vez, ele se pergunta se isso é algum tipo de tecnologia mágica de água e fogo. A tecnologia realmente aumentou, eles podem até controlar a temperatura da água, disse ele. Grissélia fala que ele é livre para escolher o seu caminho. O poder de cura da Excalibur é muito valioso e tem certeza de que equipes de alto nível irão querer ele. Seu poder da Excalibur ainda não foi despertado, então a sua equipe pode não ser a melhor escolha para ele, pensou ela. Mesmo assim, se ele quiser, adoraríamos tê-lo como companheiro. Ela admite as suas fraquezas, pelo visto. Ela valoriza a justiça, não é? Ele pergunta então por que ela luta tão arduamente. Se você não tem o poder da Excalibur, é melhor pedir proteção. Mas isso ela não quer. Ela apenas quer lutar e não quer ser protegida por ninguém. Leon fala que na verdade mentiu para ela, dizendo que curou com o poder de sua Excalibur. Ele não pode trazer alguém de volta que se foi, informando a Grissélia que ela já estava morta.
Na Academia Excalibur, há 2 anos atrás, Rhysselia treina sem sucesso. A sua amiga observa tudo aquilo. A técnica da espada, ensinada pelos seus irmãos, está gravada no seu coração. Se caso aquela alma representa Excalibur, então ele acredita que sua Excalibur é uma espada. Mas houve um desligamento dos equipamentos. O homem que encheu o saco dela anteriormente disse que isso é inútil. Museu disse que ela não precisa treinar tanto. Já convidou para o seu pelotão. Mas ela não quer. Quanto tempo você vai ser teimosa, hein? Sem uma Excalibur, disse ele. A sua amiga, muito com raiva, disse para não tocar nela, ativando a sua Excalibur. E falando que depois que Excalibur da senhorita despertar, pessoas como ele são apenas uns covardes. Rhysselia fala que não deseja a Excalibur para algo assim. Pelo visto, no futuro, ela ainda está sonhando com aquilo, sendo observada por Leon. Ao acordar, descobre que Leon a deu bom dia. Por acaso você não estava no banheiro? Disse ela. Mas ele fala que a trouxe aqui. Está usando magia, então não está te tocando ou a vendo, tá bom? Ela pergunta a ele quem é de verdade. E ele responde que é um antigo feiticeiro que a ressuscitou. Na sua época, a energia da magia era usada pelas pessoas para lançar a magia. E, com isso, a trouxe de volta, usando o mesmo recurso. Ela menciona se isso não é o poder da Excalibur. E ele fala que honestamente tentou sua sorte com um feitiço de nível 10, Create Heal the Undead, mas obteve um resultado inesperado. Agora você se tornou um morto-vivo mais forte, a rainha dos vampiros, Celia-san, disse ele. Ah não, eu sou um vampiro. Ontem você estava fraca por falta de energia mágica. A evidência mais clara é que você deseja sangue. Isso é uma reação normal que indica que você precisa recarregar sua energia mágica. Então realmente estou morta, disse ela. Mas ele fala que essa foi a única maneira de salvá-la. E ela fala se ela pode contar um pouquinho sobre ela mesma. Claro, se disponha. Quando ela tinha 9 anos, sua cidade natal foi atacada pelo Void, o grande desastre do Void chamado Stampede. Toda a sua família era usuária da Excalibur e morreu para proteger os cidadãos da cidade. Ela e Regina sobreviveram no bunker e foram trazidas para esta academia. O que era de se esperar ela ter uma Excalibur. Ela acreditava também que se enfrentasse o Void, sua Excalibur se despertaria rapidamente. Então ela se aventurou em missões muito perigosas. Ah, então parece que ela não conseguiu cumprir essa expectativa, não é? Ela diz a Léo que mesmo que esteja morta, ainda pode ter uma Excalibur. Bem, ele não acredita nisso, mas acha que ela pode ficar muito forte. Ao sentir a sua barriga roncar, ele fala que esse corpo é extremamente irritante mesmo. E lá está, o jovem demônio com a sua nova uniforme. Rhysselia fala que está com fome e também precisa comer. Ele menciona que um vampiro de alto nível pode até comer comida normal, mas leva muito tempo para converter comida em energia mágica. Perguntando o que gostaria de comer, ele fala que apenas o pão está bom. Está confuso porque nunca viu nada dessa forma antes. Ela menciona sobre nutrição, mas quem é ela para mencionar sobre isso? Afinal, é uma morta-viva. Ela é diferente de mim, que se tornou um morto-vivo por vontade própria, a convite de Rhysselia. Ela fica impressionada porque ele, com uma única moeda, disse que pode comprar todo esse restaurante. Mas ela fala que isso não pode ser usado. Existe outra forma de pagamento que seria crédito. Mas ele fica impressionado porque mesmo assim, esse é um metal muito valioso. Por acaso eu trouxe 2.000 moedas de ouro que não valem absolutamente nada? Até ver uma mulher dizer que já pagou a sua dívida. Será que eles podem deixar ele em paz? Você pode esperar até eu conseguir dinheiro na próxima semana para terminar o restante do pagamento? Eles falam que isso é muito tempo. E ao tentar tocá-la, os golpeia, dizendo ser uma estudante que não vai se esconder ou fugir na próxima semana. Ora, então ela tem habilidades impressionantes, não é? Sakuya é o seu nome,
dizendo que eles são capangas do cassino que visitaram ontem. Eles vieram cobrá-la. Ricélia fala que ela foi suspensa ontem por tirar notas ruins, não é? Sim. Então desculpe, não posso te acompanhar na missão, disse ela. Depois de ser suspensa, ela foi para a cidade se divertir até tarde da noite. Bem, ela fala que Sakuya é a primeira linha de defesa do seu pelotão. Ela é uma das poucas alunas talentosas que já derrotou um Void sozinha. Bem, ele já suspeitava ao tocar as suas mãos que elas são feitas para treinar com a espada. Ao perguntar sobre a sua roupa, ela fala que é um traje tradicional da sua vila em Ouran e uma lembrança de seu irmão. Todo o clã da sua aldeia foi morta por um Void e agora ela quer eliminá-los um a um. Vingança, não é? Mais uma vez, pessoas cobram sua dívida e ela fala que suas notas são ruins por causa do seu vício em jogos. Uma nova personagem é inserida no anime. É uma supervisora dessa vez, Disgrace Out. Pedindo a sua orientação, ela fala que não fique tenso, esse teste é apenas para determinar o tipo de sua Excalibur. Ao informar que tipo de poder ele tem, ele usa o seu cetro. Mas qual seria esse tipo de elemento? Ele fala que talvez seja algo de apoio, não sabe se certo. E aqui estão os simuladores de Voids. Você deve lutar contra um deles. Devido ao seu tipo de apoio, você precisa de um companheiro na linha de frente, disse ela. Mas já foi o suficiente. O metal do simulador do Void se desintegrou imediatamente. Como assim? Ele ficou meio preocupado porque estava segurando a sua força. Nesse caso, agora suspeitam dele. Ela disse que irá analisar um pouco mais e vai preparar um substituto para o simulador. Mas o próprio Museu Rhodes se prontifica a ser esse tal simulador. Claro, deixe-me cuidar do teste desse garoto. Eu sou um usuário da Excalibur de nível 1, então tenho o direito de fazer isso. Ao despertar a sua Excalibur, Ricélia fala que isso é covardia, mas ele fala que esse é o poder da sua Excalibur Domínio. Bem, pensar nisso significa que eu só tenho que derrotar essas 4 garotas e o senhor, certo? Ricélia também diz que vai participar, afinal ela se acha a protetora dele. Ele disse que tudo bem, mas tem uma condição. Se você perder, você vai se juntar ao seu pelotão. Tudo bem, eu aceito isso, mas se você perder, nunca mais incomode ela, disse Léo. Resumindo a batalha, quem desmaiar ou se render, perde. O duelo começa e Ricélia parte para o ataque. Parece que ela está se saindo bem. E o Léo fala que até que o balanço da espada dela está bastante treinado. Ela não ficou mais forte, apenas por se tornar um vampiro. Museu ordena um ataque direto ao Léo, mas ele faz a sua conjuração das sombras, defendendo um ataque e a mesma sombra se colide com a garota, aprendendo. Por acaso você ainda vai continuar se escondendo? Disse ela. A sua amiga chega no combate e vê que todos estão lutando. Ao derrotar todas, Ricélia diz a Museu que ele não tem mais um escudo, mas ele com seu feitiço a paralisa. Retirando a espada de suas mãos, ele fala se realmente achava que podia vencê-lo. É impossível que faça isso, mas eu vou lidar com um garoto irritante primeiro. A sua determinação em proteger o Léo a deixa muito forte, todos ficam impressionados olhando. O que seria aquele poder em suas mãos? Será que a nossa Ricélia conseguiu despertar a sua própria Excalibur? Parece que ela conseguiu quebrar o feitiço e vai em cima do Museu Rhodes com toda a sua força, o bloqueando novamente, destruindo a sua Excalibur. Assim, todos os equipamentos das outras garotas sumiram. E então, o que você vai fazer? Disse ela. E assim ele assume a derrota. Regina ficou muito feliz pelo que aconteceu. Então essa é a sua Excalibur. No final das contas, ela agradeceu ao Léo, que disse que não precisa temer. Parece que você é meu familiar, Célia-san. E ela pergunta o que seria um familiar. Um familiar é uma criatura protetora para o seu mestre. Mas ela tem um pedido. Pede para que ele a torne mais forte. Isso é o que ele deseja também. Irão comemorar o despertar da Excalibur da senhorita Célia e a adesão do Léo Kun na 18ª frota. Pelo menos, Regina preparou todo o aperitivo.
Perguntando qual o detalhe da sua espada, ela disse que é leve e até afiada, mas ela ainda não viu seu poder máximo. A partir de hoje, Léo faz parte do grupo. Ela disse que irá registrar seus dados biométricos na academia, então, melhor vir para o seu quarto, certo? Ao falar em qual quarto ele vai dormir, todas se prontificam, mas Briselia fala que seria melhor ele ficar no seu quarto. Afinal ela me encontrou, né? Então ela merece isso, disse ele. Ele pensa que compartilhando um quarto é mais fácil manter o segredo. A Excalibur da senhorita Elfine é observar e analisar os dados, principalmente para a comunicação mútua. Ela costumava ser a combatente na vanguarda no seu pelotão, mas no meio da missão seus 2 companheiros foram mortos por um Void. Desde então, a sua Excalibur perdeu seu poder original, e quando ela não conseguia mais lutar, Celia o convidou para se juntar ao seu pelotão. Bem, no final das contas ele não entende como isso funciona, mas a garota está certa. Esse backup será fácil de usar. A sua cidade Deathhold está aqui. Agora é o deserto de Sidon. 1000 anos atrás, isso deveria ser uma planície. Aqui foi onde sua frota e o grande sábio Aracael travaram uma grande batalha. Até uma conexão entre o aparecimento do Void e o campo de batalha de antigamente, pensou ele, invocando Blacks novamente. Você me chamou, meu amigo? Diga, por acaso, todas as informações que você encontrou. Ele disse que na verdade encontrou algo interessante. No subsolo desta ilha flutuante há um grande cristal mágico enterrado. Os humanos o chamam de forno mágico. O Sr. Kijin de Sulfi também mantém um grande cristal mágico em seu castelo? É o que você quis dizer? Bem, há uma coluna diferente, seu circuito mágico também é complicado e fornece magia para toda a cidade. Isso pode ser uma vantagem para nós, pensou ele. Ele disse que continuará as investigações, se retirando. Shari, por favor, relate as suas descobertas também. Ela oferece um petisco para ele chamado Donut. O que seria esse buraco? Ela fala que isso permite que ele cozinhe uniformemente. Também comprou outros alimentos, mas ele fala que já tem comida o suficiente. Por acaso não me diga que você estava brincando apenas, não é? Ela disse que estava coletando informações. Na cidade, ninguém sabe nada sobre o Rei Demônio ou a guerra de 1000 anos atrás. Bem, ele já suspeitava, mas é estranho que uma guerra tão grande tenha sido esquecida. Ela pergunta se ele fez aquela garota se tornar a sua familiar, não é? E por acaso tem algum problema nisso? O que você acha, né, seu idiota? O quê? Como você ousa dizer isso do seu mestre? Ela é a mais poderosa não morta rainha dos vampiros. Se ela me guiar, ela pode se tornar a minha mão direita e minha maior força. Mas parece que há ciúmes nesse local. Ela disse que o odeia. Mas à frente mergulhadores no fundo da ilha dizem que não há aparecimento de voids nenhum. Ampliando a sua área de busca, eles perguntam o que é isso. Um tipo de raiz começa a se formar e começa a eliminar cada um deles. Do ano de 432, nos arredores da cidade de Shidon, um homem se pergunta se realmente é um problema. É possível ser atacado por monstros mesmo que não haja muitos trabalhadores na mina. Mas mesmo assim, ele está muito agradecido pelo herói da espada sagrada ter vindo ajudá-lo. Esse é o Leonis, há muito tempo atrás, com apenas 16 anos. Dizendo que desde o início sua majestade o ordenou sempre a vigiar toda essa zona. Mas é claro, se os outros reis e 6 heróis, em vez de estarem apenas no palácio e na capital imperial, dedicassem a fazer coisas como você, isso tornaria o mundo bem melhor. Mas ele fala que só se ocupa de brincar com os monstros. De qualquer forma, seria interessante se pudesse domá-los. Ora, não brinque. Não esperava ouvir isso do herói que derrotou o rei demônio Zobardes. Mas, ao chegar ao local, ele se pergunta onde estão os monstros. Olhando para trás, o rapaz que o acompanhava desapareceu. Na verdade, Leonis caiu em uma grande cilada, sendo acorrentado, sem nenhuma defesa. Assim como foi traído, as lanças o perfuraram. Leonis, que nos deixou bastante ansiosos, chegou ao seu fim. Eles imaginam que ter conquistado mais apoio popular do que o rei o prejudicou. Ele falava bobagens sobre domar monstros, mas morreu com isso.
Poderia ter se salvado se tivesse aceitado um pouco de dinheiro. Uma garota apareceu, dizendo que, se por acaso ele esperava esse golpe, no final, aqueles que o mataram, poderia salvar até este mundo também. Mas você foi traído. Não guarda rancor deles? A sua consciência disse que não. Não são pessoas ruins. Entendi. Então eu te pergunto, acha que este mundo está certo? Isso não importa. No final das contas, o mundo vai continuar sendo o mesmo que foi. Então é assim que você vê? No entanto, ela disse que embora este mundo possa se revoltar, e ele se perguntou por que está dizendo tantas coisas assim. Porque há somente coisas que só você pode ver, dizendo que sempre o observou. Ele está interessada nele, dizendo que os heróis são entediantes. Torne-se meu, Leones, disse ela. Mais à frente, o Leones acorda e pensa na Aurocélia, em encontrá-la, restaurar seu exército de demônios. Seria esse agora o seu dever depois de ter renascido após 1000 anos? Depressa, ele vai dizendo para sua familiar acordar. Mas ela disse que não sabe por que acordou assim tão de repente. Ele mostra sua marca de obediência, a marca que está conectada à que ela tem. Ou seja, sendo sua familiar, tem que obedecê-lo. Mas ela disse que isso significa que vai fazer tudo o que Léo diz ser? Ele só quer que Célia tenha um pouco de moderação. Por acaso sugou meu sangue enquanto eu dormia, não foi? Ela disse que só um pouco. Não conseguiu resistir durante a noite, então... Sabe como é, né? Mas ele fala como sua familiar, não importa. Especialmente à noite. É difícil resistir ao instinto de um vampiro. Mas ele quer que diga isso primeiro. O telefone toca e Finesepai chama, dizendo que é algo muito estranho. Está incomodando, por isso quis te informar. Houve uma reunião de discussão de estratégia. Ela desconhece o conteúdo, mas está relacionado com o assunto da investigação. Perguntando se ela investigou o estreito. Mas de qualquer forma, ela vai informar imediatamente se acontecer algo. Léo pergunta o que aconteceu e ela fala que não tem problema. O mais importante agora, como Léo não tem aulas na academia, tudo que ela tem vontade é de passear pelas ruas. Como você se abasteceu bastante de mana ontem à noite, quer mexer o corpo agora, não é? Confirmaram-se que 11 horas, sem comunicação com o Pelotão 13 quando ela se cortou. Parece que todos foram eliminados, embora tenha viajado para a capital há 1 ano e meio. Houve muitos problemas na ausência do comandante. De acordo com o que eles reuniram e os dados, registrou-se a presença de um Void, que só durou apenas 3 segundos. Bem, é normal que os Voids apareçam por pouco tempo e causem estragos, mas 3 segundos é algo muito pouco. Perguntando-se como está a construção. Espaço e características, ambos em fase de desenvolvimento. Estranho, temos a imagem, vai aparecer diferente devido à ligação de dados, como raízes de uma árvore não identificável, apesar de pesquisa bibliográfica. Seria isso uma nova variante de um Void? Perguntou-se eles. Existe a possibilidade de que seja um Void, ou talvez um Voidload? Isso pode ser muito mais perigoso do que pensávamos. Eles não esqueceram a tragédia do terceiro Assault Garden 6 anos atrás, certo? Conselheiro, por que não esquecemos é que aumentamos as defesas do 7º Assault Garden? Não seria isso o motivo? Foi feito possível para alcançarmos isso, e também civis, como nós, treinamos para esses tipos de casos. Também poderemos evacuar no meio do caos se for necessário. Ele disse que há alguns no Império preocupados com os semi-humanos. Poderão garantir realmente que não cederão ao pânico? E a aceleração do deslocamento em caso de estampa? A moça fala que é possível deslocá-la, afinal, tem uma estabilidade de 90%. Bem, isso pode ser arriscado. As habilidades estratégicas dos estudantes não são para fugir dos Voids. Nesse caso, o comandante tomou uma nova decisão e haverá uma investigação. E em relação à resposta perdida do Void, e com isso, devemos nos apressar em atacar primeiro. É entendido. Formaremos os 3 pelotões de reconhecimento de elite.
Haverá a destruição total do Void se a escala for pequena. Mantenham-se atentos ao redor. Ele disse que levará isso em consideração. Não irá perdoar os Voids por tantos ataques este ano. Apenas para garantir, mostrará as investigações que foram obtidas. Enquanto isso, Ricelia mostra sua habilidade melhorada com sua nova espada. Perguntando a Leonis se sabe algo sobre esgrima, ele fala aqui um pouco, mas ele pergunta também se ela tem um mestre que ensinou alguma coisa. Me ensinaram desde pequena, na minha família, mas desde que ela veio para cá, tem estado por sua própria conta e risco. Não teve tempo para impedir a Sakuya que ensinasse esgrima adequadamente. Mas é claro, a habilidade da rainha vampira é na verdade a sua imensa quantidade de magia, e ele vai mostrar um exemplo. Um dia, com seu poder mágico modelado e aprimorado, e acrescentando sua habilidade com a espada, a melhor opção é se tornar um espadachim mágica, disse ele. Nesse caso, ele vai convocar um inimigo mais formidável, criando a barreira ao seu redor, invocando os soldados que moram por aqui. Atendam ao chamado dos mortos. Isso mesmo, Skulls. São os esqueletos que vêm para o seu novo treinamento. Céus, as pessoas de hoje em dia nunca viram um esqueleto? Pode derrotar quantos quiser. Ela até que se sai bem derrotando um por um. E Leonis invoca muito mais esqueletos. Ao final do dia, ela derrotou vários, e ele fala que isso já é o suficiente. Parece que seu corpo está se acostumando a lutar gradualmente. Mas ela disse que ainda não é muito, mas definitivamente está mais forte do que antes. Claro, eu desejo muito bem que os meus familiares sejam extremamente fortes. Ricelia disse que irá convidá-lo para almoçar por treiná-lo. Mas tudo que Léo pensa é em como não gastar o dinheiro. Até ouviu roncar de sua barriga. Realmente, esse corpo é muito fraco. Enquanto isso, o pelotão Alpha prossegue com a investigação no local Oak 6402 imediatamente. Depois, a amiga de Ricelia disse que, como é um dia de folga, pensou que poderia fazer um lanche para o garoto novo. Uma das amigas delas chega também falando que conhecia um grande cachorro. Não seria bom alimentar essa fera, mas ela disse que vai apresentá-los um dia. Mas a pergunta, por que os senpais estão usando uniforme, mesmo hoje sendo feriado? Apenas por precaução no caso de serem convocados pela instrutora. Solicitou a análise e a coleta de informações. A força de investigação no mar ainda não retornou, apesar da implantação de novas tropas de reconhecimento. Ah, então é o Void, seria isso? Ainda não se sabe, mas aonde estaria Célia uma hora dessas? Bem, como é feriado, ela sempre costuma estar no seu lugar habitual de sempre. Ao sair com Célia, Léo pensa que realmente a civilização humana se tornou muito sombria. Enquanto uma de suas servas disse que não pode comprar lanches para o rei demônio se não trabalhar por um salário. O seu serviço agora é cortar batatas. Mas a faca que viu, ela fala que não está afiada usando suas próprias lâminas. Bem, parece que ela exagerou um pouco. O chefe dela disse o que ela está fazendo com isso, pedindo para que limpe isso rápido. Parece que ela pegou os dois juntos em um date. Como se atreve a dizer isso ao rei demônio? Mas, além disso, para onde estão indo aqueles dois? O local seria aonde Célia presta um tipo de trabalho colaborativo, dizendo que também é um restaurante, então às vezes vem aqui dar uma ajuda. Ah, entendi. Aqui é um orfanato? Passando por um leve flashback de quando morava nas ruas. A proprietária aparece no local, Freynia-san. Ela apresenta o Léo, dizendo que é o menino que cuidou nas ruínas. Agora, todos ficam em cima do Léo e ele fala para parar com isso logo. Ela trouxe vegetais e donuts para presentear as pessoas que estão nesse local. De certa forma, Léo se identificou. Afinal, ela protege esse povo. E também o lugar que ele deveria proteger não está em lugar nenhum. Quanto à investigação, falaram que não tem nada. Mas parece que algo cristalizou por aqui. Parece que há vibrações subterrâneas perto da cidade. Ao entrar no local, presencia várias raízes. Parece que alguém está os observando. Enquanto Leonis e Ricelia jantam sem desconfiar de nada.
Mais um flashback na cidade murada na fronteira do reino de Lognas, no ano 428 do calendário sagrado. Os monstros começam a entrar na aldeia. Os moradores se sentem ameaçados com isso. Não podemos deixar Shardark esperando. Deveríamos eliminar-los dentro do muro. O grande mago emerge a sua magia. É essa tal magia que começa a derreter os monstros, dizendo que irá fazer isso e os habitantes depois, infelizmente, vão ter que ser sacrificados, né? Mas não se preocupe. Depois que fazer isso, vai trazer os habitantes de volta à vida. Leones, com sua raiva, bloqueia o ataque do velho e disse que não suporta ter que matá-los e trazê-los de volta. Ele mesmo vai frente a frente e começa a derrotar os inimigos um a um. É extremamente forte o suficiente até mesmo para derrubar com suas próprias mãos. Toda a população chama o seu nome, Herói da Espada Sagrada. O velho disse que seu poder trará um destino trágico para ele. Voltamos ao atual presente, onde a criatura maligna ainda continua se formando. Na base secreta, falaram que o alvo UK-6402 desapareceu. Mas como assim um objeto tão grande desapareceu? Seria um Void? Pode ter cristalizado. Vamos encontrá-lo e destruí-lo antes que ele se ressurja. Falaram também ao vice-comandante que um usuário da Excalibur do pelotão 18 está pedindo permissão para apresentar os resultados de sua análise. O número do pelotão tem 2 dígitos, então ele ainda é um estudante, certo? Mas ela fala que ela é a filha mais nova da família Flinters, especializada em análise. Mas por que um membro dessa família está nessa cidade? O conselheiro fala que seu pai ajudou nas reuniões de desenvolvimento das armas. Não vê problema nenhum nisso, permitindo a autorização. Acabaram-se de detectar vibrações no subsolo do Distrito 62. O horário do incidente é 11h03. Ao mesmo tempo, também houve uma reação de energia mágica. Após os dados separados, podemos esclarecer as ondas mágicas, disse ela. Em seguida, após analisar as mudanças nas características do espaço e algumas perturbações que ocorreram a partir dessas coordenadas, podem causar danos como este. Então, às 11h14, 2 quadras perto do Distrito 59 também detectaram perturbações semelhantes. Contudo, e com todos esses dados, ele conclui a presença de um Void no local. Mas como assim? Isso é impossível. Um Void se infiltrou por debaixo do solo? Embora seja pequena, parece que detectaram uma brecha. No Distrito 59 relataram 4 vibrações. A causa provável está no corredor de manutenção 29. Mas como assim tem uma reação de um Void? Porque o dispositivo de detecção não está respondendo, disse o conselheiro. Isso ocorre porque a reação do Void é muito fraquinha. Talvez devido à sua vibração fraca, foi considerada um acidente comum. Se foi isso, o UK-6402, por onde ele passou? Ela fala que no Float Module Cluster há uma estrutura de conexão ou âncora que permitisse a sua infiltração. Parece que agora o Distrito 31 detectou uma perturbação na segurança. Mas por que não está liberando energia mágica, disse o velho. Ele pode estar intencionalmente limitando o seu poder para se infiltrar silenciosamente. Mas como um Void pode ser tão astuto assim? As pistas do cristal do UK-6402 já foram encontradas? Essa resposta já diz tudo. Parece que no portão 226 encontrou-se algo semelhante a raízes de plantas vivas, mandando verificar imediatamente. Mais o importante, onde está Célia agora? Disse uma de suas amigas. Fine Sepai, é verdade que os Voids se infiltraram nessa cidade? E ela disse que não espera que tenha muitos deles. Precisam ficar em alertas juntas. A equipe de resgate encontrou as pegadas do UK-6402 no corredor de manutenção. O Alpha One chegou ao porão 226. Aqui está o guia. Parece que eles estão sendo atacados. Pedem para recuar. Houve uma reação do Void no porão 226. Mas eles se perguntam por que está no subsolo. A defesa antiaérea dessa cidade é muito forte. Mas por que é tão fraca subterraneamente? Estão preocupados, dizendo que o comandante na capital imperial não pode ser contatado. Destruição causou a interrupção da comunicação na cidade. Por precaução, ele vai instruir o conselho a se preparar. Mas parece que a conexão de equipe foi restabelecida. Perguntando se tiveram sucesso. Não.
mas parece que ele escapou. Mas que tipo de monstro é esse? Um Void normal teria atacado, não teria desistido. Será que ele só estava aguardando seu poder? Ele sempre perseguiu o canal de suprimento de energia. Talvez porque o corredor de manutenção seja fácil de atravessar? Informaram que a energia do canal de suprimento está bloqueada. Se observarmos seus movimentos desde o local de origem do K6402, a jussante do canal de energia está a fornalha mágica. Ou seja, ele está indo em direção à fornalha. Se o K6402 for o Void, então ele é capaz de desencadear um Stampede usando a grande energia mágica da fornalha mágica, certo? Ou seja, eles têm que proteger isso. Mas ele fala que tem um sistema de defesa forte lá. O objeto estranho se infiltra no local, mas a sua defesa parece que não é o suficiente. O conselheiro disse que se a capital imperial não pudesse ser contatada, então você será o comandante. Devido ao incidente com a aparição do Lorde do Void, o K6402, o 7º Assault Garden mudou para um modo de fortaleza defensiva. Prepare a evacuação dos habitantes e esteja pronto para enfrentar o Stampede. Enquanto houver a liderança, permanecerá aqui de prontidão. A criatura misteriosa se infiltra na fornalha mágica. Parece que aquilo é um tipo de energia no qual toda a cidade está dependente. Isso fez Léo e Ruicélia perceberem isso. Parece que eles estão a caminho. Aquelas criaturas no céu são todos Voids, disse ele. Foram iniciados procedimentos estratégicos de combate a uma invasão em grande escala de Voids. Grandes equipamentos de defesa foram fortemente equipados para este momento. Foi também ativado o alarme de emergência. O fornecimento de energia da fornalha mágica foi interrompido. As reservas de energia mágica em cada distrito são suficientes. A ajuda na capital imperial chegará em no máximo 3 dias. Será que conseguiremos resistir, comandante? Mas ela disse que vamos tentar. Os alunos da Excalibur, treinados na academia, não vão desistir em 3 dias. Eles certamente serão capazes de resistir. O procedimento de segurança para os habitantes é se refugiar nos centros dos distritos. Agora o principal é nos concentrarmos para derrotarmos o inimigo. Cada pelotão está autorizado a tomar decisões de ataque, começando a chuva de ataques. Alguns Voids foram atingidos, assim como as garotas da equipe da Ruicélia despertaram os seus poderes. Os inimigos humanoides também são bastante fortes, pensou Léo. Ruicélia disse que não consegue entrar em contato com a academia, precisa levá-los para os bunkers. A serva fiel de Léo disse que monstros terríveis estão vagando pela cidade. Qual seria a sua decisão? Ah, perfeito, mas por que o time é tão apropriado? Eu não vim até aqui por causa da minha curiosidade sobre o seu novo familiar, disse ela. Ele disse que é um exagero seguir o seu mestre. Bem, isso foi uma coincidência, então você protege meus familiares, faça isso. Mas tudo que ela quer proteger é o rei dos demônios, não familiares. E ele a dispensa. Enquanto isso, Ruicélia chama os meninos para irem até o bunker e não entrar em pânico, tá bom? Ruicélia invoca sua Excalibur, mas ela ainda não alcançou todo o seu potencial como a rainha dos vampiros. Pelo menos ela é corajosa. Tudo o que ele deve fazer é não deixar a sua familiar morrer. Enquanto ela corta a cabeça dos dragões Voids, ela enxerga a poderosa chama que Léo invocou também. Isso é muito fraco para o nível dele. Oh, parece que isso traz de volta memórias antigas. 3 ogros apareceram e Sakuya disse que irá derrotá-los sozinha, usando seu golpe Haikimaru, que derrotou os monstros sem muita dificuldade até. Parece que há um demônio muito mais poderoso à frente. Seria um tipo de uma hidra? Os Voids dragões já estão mais espertos com as armas genéricas e começam a derrotá-las uma por uma. Até os grandes dragões foram corrompidos pelos Voids. E a energia mágica de um monstro é equivalente à de um dragão, então feitiços comuns não vão funcionar. Dizendo a Célia que irá usar sua técnica poderosa, invocando as estrelas do céu que derramem seu castigo sobre aqueles que são arrogantes. O que ele faz? Deveria se importar com a destruição de uma cidade humana? Mas também não pode ficar parado por aqui se alguém ousar desafiar o rei dos demônios e a sua família. Usando a sua magia de destruição de nível 10, várias bolas de fogo surgem nos céus, arremessando e destruindo cada um dos Voids. Ele disse a ela para ficar segura. Não precisa se mover.
O dragão, mesmo assim, joga fogo na Ricelia, que consegue escapar a tempo. Parece que seu poder está atualmente limitado pelas condições de seu novo corpo. Seu protetor surge, mordendo o dragão. Leonis usa de novo sua magia nível 10 de esmagamento. Ricelia ficou impressionada porque ele conseguiu derrotar um Void tão grande daquela maneira. O chão começa a tremer e a se partir ao meio. Com isso, a raiz sai e consegue pegar a Ricelia. A criatura surge também, debaixo da terra, dizendo o seu nome. Parece que estamos se conhecendo. Então é você, Arakael de Gradius. Como será essa batalha?